E aí, vamos falar sobre morar, mas pensando um pouco além da questão estética? Eu quero saber na prática como a arquitetura de uma casa pode influenciar no dia a dia da vida dos moradores. A gente organizou essas conversas em temporadas e nessa primeira temporada a gente tem duas empresas que apostaram no projeto com a gente, a Copa Energia e a VCA Filmes. Vou te falar um pouco delas. A Copa Energia é líder no mercado na América Latina e há mais de 70 anos entrega energia para a maioria das casas dos brasileiros, com a Copagaz e a Liquigás. E a VCA Filmes está com Casa de Valentina há muitos anos, assinando boa parte dos nossos conteúdos em vídeo. Então, quando o vídeo é legal, você pode ter certeza que é assinado pela VCA. Bom, agradecimentos feitos, o papo de hoje é com a Débora Lima. Vamos lá? Esse é o Em Casa, o videocast do Casa de Valentina. Bom, tô animadíssima para essa conversa com a Débora. Primeiro eu vou te apresentar rapidamente. A Débora é arquiteta, restauradora e fundadora da Camp, Casa da Arquitetura Moderna Paulista. Isso. Que a gente vai falar mais pra frente. Bom, ao longo da carreira, a Débora se especializou em arquitetura moderna, colaborou para o Piratininga Arquitetos e Zay Wenfeld e morou e trabalhou em Nova York. Daí eu quero que você também conte um pouco disso. Hoje a Débora, além de ser criadora e presidente da Camp, né, ela também toca o próprio escritório, que é Débora Lima Arquitetura. Eu vou deixar todos os arrobas, então fica fácil da gente acompanhar pelo Insta. Obrigada. Convite para a Débora partiu porque sempre me causou curiosidade saber na prática como que diferentes experiências relacionadas à arquitetura, diferentes modos de viver impactam diretamente no nosso dia a dia. Então, como que a arquitetura e as casas ou as experiências que a gente teve relacionadas ao morar impactam no nosso dia a dia. Então, é quase uma conversa sobre modos de viver e essa residência versus morador, né? O que um influencia no outro. Bom, então, Débora, eu tenho uma primeira pergunta. Eu queria que antes você contasse um pouco. Quando a gente fala em restauro, eu acho que muita gente pensa em restauro de obras clássicas e obras barrocas, assim. Então, eu queria que você contasse um pouco do tipo de restauro que você faz. Então, o restauro da arquitetura moderna é algo relativamente novo, porque todos estamos aprendendo juntos, né? A arquitetura moderna foi um movimento que começou na década de 30, principalmente na Alemanha, e é um movimento recente para a Europa, por exemplo, né? Então, muito recentemente, a arquitetura moderna começou a passar por um processo de preservação e por um processo de tombamento, de cuidado, né? Muito recente mesmo, realmente até pouco tempo atrás, inclusive bens históricos modernos não eram nem preservados pelas cidades. No Brasil mesmo, em São Paulo, questão de 10 anos atrás, ocorreu a primeira leva de tombamento de imóveis modernos, na verdade em 2018. Quer dizer, ontem, né? É ontem. Então, muita dessa arquitetura moderna, o Brasil teve uma arquitetura modernista importantíssima para o mundo, né, que influenciou o mundo inteiro. E muito dessa arquitetura modernista, ela é descaracterizada, destruída. Então, restaurar o moderno, estamos todos aprendendo ao mesmo tempo. Existem já órgãos importantíssimos como o DOCOMOMO, que é um órgão de preservação mundial da arquitetura moderna. Então, diretrizes estão sendo seguidas para se fazer esse tipo de restauro. Mas elas são seguidas aqui também? Então, são seguidas aqui, mas muito pouco do moderno, na verdade, já foi restaurado no Brasil. A arquitetura modernista do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo, do Brasil inteiro, que tem exemplares maravilhosos pelo Brasil inteiro, inclusive arquiteturas do interior do Brasil que foram influenciadas pelo modernismo sem nem saber que o eram, né? Porque faz tanto parte do imaginário brasileiro que a gente às vezes passeia por outro dia eu estive no interior na Serra da Mantiqueira, numa cidadezinha pequena, eu até fotografei, olhei para dentro do muro, assim, duas casas
modernas, lindíssimas. Quem são esses arquitetos, né? Como é que... Então, inclusive, nós estamos fazendo um estudo agora no Camp sobre trazer à tona arquitetos do interior de São Paulo que fizeram arquitetura moderna incrível e que não são conhecidos ou que... né? Então, a gente está tentando, inclusive, trazer isso à tona e resgatar esse trabalho. Então, já que você tocou no assunto, explica exatamente o que é a Camp. A Camp é a Casa da Arquitetura Moderna Paulista. Ela hoje é sediada numa residência, que foi uma das residências que eu restaurei, que inclusive morei lá durante 15 anos. Então, hoje a sede fica na residência João Marino, que é uma casa brutalista, que segue o estilo ou a brutalista que começou na Inglaterra, mas em São Paulo o chamado Grupo de Arquitetos da Arquitetura Paulista, os quais fazem parte Paulo Mendes da Rocha, Rui Otaki, Joaquim Guedes, Carlos Milan, um grupo de arquitetos geniais que na década de 60, 70 fizeram uma arquitetura muito significativa. A arquitetura seguindo a linha brutalista, ela é muito concentrada na cidade de São Paulo mesmo. Uhum. E a residência João Marino foi uma casa projetada em 1969 pelo Silvio Savaia, um grande arquiteto que morreu recentemente, mas que nós conhecemos e que ele visitou a casa. E você morou nela? Eu morei durante 15 anos na casa. Mudamos faz alguns meses. Tá. Então a casa hoje é a sede da Camp. E a Camp, o objetivo nosso é estimular a conversa ou a preservação do patrimônio moderno paulista, no máximo que a gente puder. Mas qual que é o nosso trabalho específico? Nós levantamos acervos de arquitetos, porque tem muitos arquitetos dessa geração que ou faleceram, ou os filhos, eles têm um material precioso de plantas, fotografias, projetos que estão se deteriorando. A gente precisa manter isso até para depois, para você restaurar um projeto moderno. Obviamente, se você tem as plantas originais, você consegue. Eu tive acesso, quando eu fui restaurar a residência João Marino, o arquiteto Silvio Savaia esteve lá em casa, ele era o diretor da FAU, que é a Faculdade de Arquitetura da USP. Na época eu fazia o doutorado na FAU e ele era o diretor. Então eu o chamei, né, por favor. Claro. E ele me entregou todas as plantas, todos os projetos originais. Então ele tem um acervo, inclusive o acervo dele está vindo para a Camp. A nossa ideia é restaurar esse material e digitalizar, colocar isso no nosso site para as pessoas, os estudantes e todos terem acesso a isso. Agora, me conta uma coisa, quando você encontra a casa, normalmente o morador tem noção da história da casa que ele está morando, que ele está vivendo? Quando nós encontramos... Não, quando você chega... porque eu imagino que seja uma pesquisa proativa de vocês. De encontrar, mapear as casas e procurar esse... São histórias as mais diversas. A gente já chegou em residências que estavam... elas tiveram seu auge, as pessoas viveram por 30 anos lá, e agora as casas estão abandonadas. Então, a gente já esteve em casas em que a gente entrou na casa para fotografar, porque o Rafael D'Andrea, o meu sócio nesse projeto, é um fotógrafo de arquitetura incrível, ele registra... O trabalho dele é registrar essas arquiteturas para onde em São Paulo e, se possível, para fora. Então, ele tem um trabalho maravilhoso de resgatar projetos, muitos deles abandonados. Então, nós já estivemos em casas que a gente chegava e... vamos fotografar a casa. Vai andando no andar de baixo. Chegávamos ao andar de baixo e as plantas, todos os projetos da casa estavam lá, assim, no chão. Porque, em alguns casos, a casa também era a casa do arquiteto. Então... chegávamos a casa, uma casa abandonada. Olha. O que tem aqui? Então, a ideia é resgatar situações em que há, no caso, casas dos próprios arquitetos, casas que hoje os filhos, os netos cuidam. A casa que nós compramos, a Casa João Marino, ela ficou fechada durante 10 anos. Os proprietários moraram 40 anos e a casa ficou fechada à venda durante 10 anos. Então, na verdade, você me perguntou se as pessoas conheciam. Sim, o dono da casa, que fez a casa, construiu a casa, sabia o valor, participou do projeto, mas depois ele falece, os filhos têm outros interesses, moram em outras residências, então sabem da importância da casa, mas não sabem o que fazer com a casa.
Até porque, como que se restaura? Será que tem possibilidade de você morar hoje numa casa construída em 1969, que tem uma característica bruta mesmo, no sentido da palavra, uma casa toda de concreto, o chão da casa era todo de ladrilho hidráulico, então a casa estava em um estado original da construção, nenhum detalhe tinha sido modificado. Então a gente entra na casa e eu já sabendo qual que era a casa, já conhecia o projeto, então a pessoa da imobiliária o corretor não, com relação a entender ou saber o valor, o corretor não fazia a menor ideia o que ele tinha em mãos. Ele tinha uma casa que estava 10 anos para vender e que ninguém queria e que ninguém tinha visitado. Então a gente entra na casa, que ótimo, podemos comprar, e o corretor ainda fala assim, olha, se vocês botarem a casa abaixo, o valor ainda vai estar ótimo para vocês comprarem a casa. Daí a gente só escuta. Claro, claro. É essa a ideia. Na hora de comprar, né? Imagina como se colocar uma casa de concreto bruto abaixo, teria que fazer assim, como se fosse fácil, né? Daí a gente fala, ótimo, então compramos a casa e restauramos durante um ano e meio. Até que foi rápido. Foi rápido. Até porque a casa estava no estado, estava super... O layout da casa não tinha se modificado, os detalhes. Então, voltando à questão, como que se restaura um patrimônio moderno? A casa ainda não era tombada pelo patrimônio histórico, ela estava em processo de tombamento. Dentro desse número X de casas, e não só casas, residências, de prédios também, tiveram prédios e casas, que no final só vieram a ser tombados em 2018. Você é obrigado a preservar o patrimônio inteiro, você tem que seguir realmente até os acabamentos. A nossa casa, por exemplo, é tombada internamente e externamente. Mas você pode abrir sessões à prefeitura, os órgãos de preservação, com o DEFA, eles têm que aceitar ou aprovar se você fizer alguma modificação para modernizar a casa. Mas você pode ou restaurar exatamente como ela era, ou fazer algum tipo de intervenção. Mas eu achei que a arquitetura brutalista ela é tão fechada e tão no sentido assim, tão bem resolvida, né? Na sua essência, que eu fiz algumas intervenções de acabamentos para modernizar a casa. Mas nós resolvemos mantê-la exatamente como ela era. Por exemplo, janelas de ferro, as janelas estavam com problemas de ferrugem. Então, nós tiramos as janelas todas e fizemos novas janelas exatamente iguais ao projeto. E algumas intervenções de acabamento foram feitas, mas a casa, ela se restaurou para um uso contemporâneo. A arquitetura modernista faz parte do Brasil e a arquitetura, que no caso a CAMP tem a sua sede, faz parte de uma arquitetura paulista. Um grupo de arquitetos, a Escola Paulista, que é muito local e é o concreto, né? Ele conta a história de São Paulo. Rio de Janeiro você encontra arquitetura modernista bruta, maravilhosa, mas é o Rio de Janeiro. São Paulo é outra cara, é outra essência. Então essa arquitetura é a cara de São Paulo. Essa arquitetura, eu falo sempre assim, que ela é feita de dentro para fora e de fora para dentro, porque, como é que eu vou dizer, a casa ela é de concreto, mas o banco da casa ele é de concreto. Ele tem um sofá na sala, que se você não quiser comprar um sofá, você já tem um banco. Já está resolvido. As prateleiras, elas são de concreto, então você não precisa... onde é que eu vou botar meus livros? Os livros, eles já têm uma função, eles já estão definidos aonde que eles vão ficar. Até na própria lavanderia, a gente tem uma tábua de passar roupa que ela é feita de concreto. Então, porque... até o Niemeyer fala muito isso também, eu admiro muito o design de interiores, mas eu acredito muito na arquitetura trabalhando com design de interiores. Eu vi essa fala dele, é maravilhosa. É maravilhosa. Que ele fala dos vazios, né? Que ele conta de uma casa que ele construiu e a esposa do que a esposa vem decorar. Daí ele fala assim, não tem jeito, né? Então, eu não tô... Obviamente, a esposa tem todo o direito de colocar a essência dela na casa, porque a casa é dela, ela que vai morar. Só que ela tem que entender que a arquitetura, se ela escolheu aquela arquitetura, ela também tem que entender que aquela arquitetura também fará parte do dia a dia dela e ela pode usar aquela arquitetura como justamente o pano de fundo da vida dela, né? Agora, eu quero saber como é que foram as casas que você morou antes?
Então, morei em várias casas diferentes, assim, porque eu sou de Florianópolis, mas logo que eu me mudei para São Paulo, eu me casei com o Fernando, meu ex-marido, e nós começamos essa aventura, assim, a gente comprou 2 ou 3 apartamentos antigos. O primeiro apartamento que a gente comprou, que a gente restaurou, foi de 1932 em Higienópolis. Ah, então vocês já tinham vivido no... Já, então assim, outra maneira de morar, né? Então um bairro como Higienópolis, que é um bairro maravilhoso, que você anda a pé por tudo, e era um predinho baixinho, um predinho até bem conhecido na Rua Lagoas, um predinho assim. Então tivemos a experiência, um apartamento antigo, 1930, uma arquitetura um pouco art déco, dentro da primeira linha dos Lindenbergs, que se fazem hoje, na verdade, era o avô Lindenberg. Então, restauramos. A mesma coisa, você usar a essência, mas restaurar para o uso contemporâneo. Então, era o taco, era o elevador que tinha porta de abrir aquela... Pantográfica. Né? Então, 6 andares, saíamos andando, apenas não tinha nem garagem, porque era um prédio de 1932. Então, é uma maneira de morar X, né? Não tínhamos filhos ainda, então era uma maneira de morar. Daí mudamos para outro apartamento, compramos um apartamento muito grande na Praça da República, que é o centro de São Paulo, que é o meu lugar favorito em São Paulo. Eu adoro o centro, adoro a região central da cidade. De novo, a gente está tendo um renascimento, né? Claro que a gente quer renascer o centro de São Paulo sem esquecer as pessoas que moram no centro de São Paulo, que tem pessoas lá que moram, trabalham, estudam, tem uma moradia fixa, então... O que a gente não quer é uma gentrificação, né? Você pegar e retirar todas as pessoas que estão lá para trazer quem... Não é isso. A gente quer... O ideal seria ter o centro para todos, né? E Nova York, por exemplo, é uma cidade que é toda... Eu lembro quando eu trabalhei lá, ela já era... Toda a cidade, ela era já... A cidade inteira é praticamente tombada, né? Então para fazer... E para você... colocar abaixo um prédio, restaurar um prédio, você tem que pedir a opinião de toda a comunidade. Na Europa, por exemplo, cidades inteiras são preservadas, né? Na verdade, o que aconteceu de reconstrução na Europa foi quando, na Segunda Guerra, as cidades foram destruídas. Então, inclusive, muitas cidades, principalmente da Alemanha, são reconstruídas como arquiteturas modernas, né? Então, a arquitetura moderna, inclusive, foi uma arquitetura escolhida para reconstruir as cidades depois da guerra. Então, é interessante isso, mas foi uma reconstrução forçada, porque existiu uma guerra que destruiu. Provavelmente, hoje, todos aqueles prédios, aquelas igrejas estariam ainda de pé. Então, depende de como você valoriza ou não a cultura, né? O Brasil, a questão não é a arquitetura, a cultura, a música, o cinema, a arquitetura, ele tem que ser visto como a essência de um país, né? A gente teve a pandemia, o que sobrou pra gente foi a cultura. Sem a cultura, a gente não teria vivido durante a pandemia, né? E como é que foi morar? Você morou 15 anos lá, Morei. na João Marino. Então, daí a gente veio, como eu estava falando, acho que o último apartamento antes de irmos para João Marino era no centro, na Praça da República. Então, a minha filha que tem 19 anos agora, ela era bebê, e voltando de Nova York, nós fomos morar, então, com aquele clima de Nova York, né? Que morar em Nova York, morar em outro... Que você vive a rua, sai, não tem medo, pega o metrô, é o meu sonho de consumo, né? E é uma vida muito mais livre. Aqui em São Paulo, a vida é um pouquinho mais restrita. Eu ando pela cidade inteira, não tenho restrição nenhuma. Eu gosto mesmo de explorar. Eu acho a cidade de São Paulo uma cidade incrível. Mas muita gente não faz isso. E o metrô, ele é muito útil, mas a rede do metrô é muito pequena, né? E a cidade, carro, ônibus, é uma cidade difícil de se movimentar. Mas, então, eu voltei para São Paulo querendo morar num lugar onde eu pudesse... fazer tudo. Então, fomos para a Praça da República. Muito interessante, porque é um projeto da década de 40... E esse projeto tinha garagem, porque quando foi feito um bunker embaixo por conta da guerra, porque achavam que ia ter que... E hoje é a garagem do prédio. De frente para a Praça da República, que há muito tempo atrás era uma praça lindíssima, quando a gente se mudou para lá, inclusive tinham acabado de reformar a praça. Então, infelizmente, agora já está de novo um pouco deteriorada, mas... É uma... Isso deve ter uns 20 anos. Isso tem uns 20 anos, né? Realmente, tem quase 20 anos, 19 anos. Mas o centro, ele é
ele é infinito, né, de possibilidades. Sem contar que o patrimônio neoclássico, eclético, moderno, ele se concentra lá de uma maneira muito linda. Então, você está na Praça da República, você tem o prédio que nós morávamos, que é o edifício Santo Tomás. Quando foi construído, já era, sendo eclético, ele já era tentando trazer uma arquitetura que não era nossa, mas pelo menos... então, e do outro lado da praça temos um prédio, o Eiffel, que é o prédio do Niemeyer, que é um Klein maravilhoso. Então, assim, muita gente mora lá, de pessoas que moram lá há 40 anos e pessoas que foram lá e reformaram o apartamento. E daí tem a livraria embaixo, daí tem o brechó, e daí tem o restaurante. Então, isso se conversa, esse jeito de morar que a cidade proporciona, a cidade a pé proporciona, que são maneiras diferentes de morar, em construções, em estilos de arquitetura diferentes, mas que elas se conversam porque as pessoas se conversam, né? Porque o problema de São Paulo é que as pessoas não se conversam, né? Tem passeios em São Paulo, inclusive eu e uma grande amiga minha, chama Stamatia, uma amiga minha grega, ela faz passeios em São Paulo, então ela chama Sob Olhares. Ela faz passeios, ela vai lá na Vila Mariana, ela te mostra a Vila Mariana, você não acredita o que você vê na Vila Mariana. Olha, que interessante. Você vê uma igreja do Hans Bros, bruta, mas ao mesmo tempo você vê uma vila com as casinhas e ela conta a história. Ela vai no Bom Retiro, que é o bairro de origem dela, que é um bairro que teve uma concentração de gregos muito grande, agora muitos coreanos, judeus, então é uma mix, um bairro inacreditável. É um bairro que todo mundo deve conhecer, o bairro do Bom Retiro, as comidas e lá é um bairro que tem muita arquitetura moderna, muitos prédios modernos incríveis, assim. Então, a gente fala em arquitetura moderna, um roteiro de casas modernas, mas tem roteiros em São Paulo sem fim, né? Porque é uma cidade que não tem fim. Eu moro aqui, por exemplo, Tatuapé, eu devo ter ido a Tatuapé 2 vezes, mas é muito difícil, por exemplo, acontecer a gentrificação no Tatuapé. Porque quem mora no Tatuapé não sai do Tatuapé. Então, tira a casa, constrói outra, mas a mesma família mora. Então, isso é incrível. Porque assim, eu não saio daqui, ninguém me tira, né? Então, assim, São Paulo, a gente concentra na arquitetura moderna porque a gente gosta muito. Como é que foi para as meninas morarem na João Marino? Então, a minha mais velha, que vai fazer 20 anos, ela chegou a morar na Praça da República, mas ela lembra vagamente, até uns 4 anos e meio, daí eu fiquei grávida, e eu fiquei grávida da Olivia, a minha mais velha chama Natália, e a Olivia, eu fiquei grávida, antes de comprar a casa, compramos a casa, começamos o restaurante, eu fiquei grávida, passei toda a gravidez e me mudei para casa com 1 mês para ela nascer. Nascida. Ah, não, tá. 1 mês para ela nascer. Nasceu. A casa é cheio de abismos, né? Porque a casa não tem, ela tem vários vazios, né? Então ela cresceu numa casa e nunca foi colocado tela na casa. Então as pessoas me chamam de louca, mas ela cresceu, se vocês verem, mostrar porque a escada é cheia de... Ela é toda vazada. Então ela aprendeu a andar naquela escada, mas ela nunca tentou cair no abismo, porque para ela, eu acho que já fazia parte... ela sabia que era... Eu nem sei como ela sabia que era perigoso, mas eu acho que ela nunca tentou subir no banco e se debruçar. E ir para o infinito. Não, ela sabia. Então, é quase como se ela tivesse crescido organicamente naquela casa, entende? Então, ela nunca teve nenhum acidente na casa. Ela aprendeu a andar na escada vazada, ela aprendeu a ver o mundo de uma maneira até a mais velha, que tinha 4 anos, também. Também pequenininha. Porque você mora numa casa em que se o banco ele faz parte da arquitetura, você acaba fazendo parte também. Então é muito legal, porque você está aqui, você está no andar de baixo, você olha um vazio que dá para ver o carro de lá, e dá para ver o andar de baixo, dá para ver a piscina. É muito legal. Então eu acho que isso... Eu não sei se uma das duas vai ser arquiteta, e também não sei o quanto que elas têm essa visão que eu, como arquiteta, tenho. Mas alguma sensibilidade para o belo, elas têm, porque é muito belo, né? É muito bonito. Não sei, aqui arquiteto acha que a arquitetura molda o ser humano. Mas eu acho que é muito a ver. Porque é o invólucro da nossa vida, né? A arquitetura, o urbanismo, a cidade... Eu acho que influencia muito, assim, o dia a dia das pessoas. Você sentiu uma diferença em alguma mudança na tua rotina, morando na João Marino? Hoje, onde você mora?
Eu moro ali perto, mas num apartamento. Ah, tá. Que não tem nada a ver. Mas você sentiu uma diferença quando você foi para lá ou agora nessa mudança? Não, nessa mudança, eu moro num apartamento que pelo menos tem grandes janelas, ou tem... Mas, por exemplo, num apartamento ou numa casa que tem uma janelinha pequenininha, assim, acho que eu não ia mais conseguir morar. É, né? Porque é como se... Estivesse restringindo o teu... E os prédios não precisariam ter. Claro que existem prédios que têm janelinhas pequenininhas, mas eles têm... Então, assim, é como se... eu acho que a arquitetura realmente pode ser pensada de uma maneira... O que é muito pensada por muitos grandes arquitetos brasileiros, mas eu acho que tem que se levar... A arquitetura tem que ser levada em consideração para um bem viver, para um viver melhor, né? Então, até a habitação popular, e tem muitas em São Paulo, que são de um valor muito... tem uma construção, um conjunto habitacional, que não sei se é popular, mas tem em Guarulhos, que é enorme, que é do Vila Nova Artigas, que é indo para o aeroporto. A maneira com que ele é conservado pelas pessoas, por mais dificuldade que elas tenham, é diferente do que se você direcionado a morar num conjunto habitacional que é de uma qualidade arquitetônica péssima. Você vai cuidar com menos boa vontade, por mais que seja sacrificante, cuidar com boa vontade seja sacrificante, porque é como se você não tivesse sido olhado, sabe? Pode morar em qualquer coisa, a gente não pode morar em qualquer coisa, né? A gente tem que, porque é o lugar que a gente fica a maior parte do tempo, que a gente passa com a nossa família, então isso é importante para todo mundo, eu acho. E o Brasil, como é um país de tantos privilégios, não é só o privilegiado que pode construir uma casa gigante de 600 metros quadrados que teria o direito de viver bem, né? Então, e eu acho isso, de novo, por isso que eu acho que influencia a vida, o cotidiano. E até a missão da Campi é um pouco essa, a partir do momento que você possibilita que todo mundo tenha acesso a esse histórico... por mais que eu imagino que num primeiro momento é uma pesquisa mais de estudante, mas quando você promove essa semana, que depois eu quero que você me fale aí da semana, você promove esses encontros, é uma maneira de você, bem ou mal, democratizar mais esse olhar atento, né? Porque assim, vamos dizer, eu me formei arquiteta na Federal de Santa Catarina, eu sou de Florianópolis, e uma cidade pequena. É muito interessante que, assim, era uma escola nova de arquitetura. Depois que eu vim para a USP, fiz um mestrado e doutorado aqui em São Paulo. Mas é uma escola nova, a abrangência do que eu conhecia, durante os meus 5 anos de arquitetura, o que eu conhecia de arquitetura era X, né? Eu fui aprender tanto depois que hoje... Eu tenho colegas meus que fazem passeios ou fazem tours, como a minha amiga Stamati faz no Sob Olhares, em Florianópolis, de obras arquitetônicas incríveis que eu não conhecia. Ai, olha, e a tua cidade, E é a minha cidade que eu cresci, que eu estudei lá, e inclusive projetos de um escritório que eu trabalhei. Então, qual que foi o meu acesso a isso? Foi muito irrisório, eu fui aprender depois, e viajando, então... E hoje, nas residências João Marino, estudantes de todos, já tiveram estudantes de vários lugares do mundo. Outro dia eu estive lá com 25 estudantes do Chile. Olha. Na nossa casa. Então, assim, legal. Eles ficam, gente, como que pode isso, né? Vem de outro país e olha aquela casa, e a gente morando. Ao longo da tua vida profissional, dos restauros e dos projetos, você conviveu muito com apartamentos ou casas antigos. Essa pergunta é meio capciosa, mas vamos lá. Você acha que viver nesses espaços deixa a gente mais feliz? Do que num apartamento padrão hoje? Assim, você acha que ele influencia? Claro, o que vai ditar, né, a nossa felicidade não é única e exclusivamente o espaço que a gente vive. Mas você acha que ele facilita esse convívio, essa felicidade... Esse bem-estar em casa, do que as construções... Daí eu tô falando de uma construção padrão atual. Eu, como arquiteta, acredito nisso. Não é todo mundo que vai acreditar. Mas eu, como arquiteta... O que você acha que difere tanto? Eu acho que eu sabendo da diferença que faz entre aspas, um bom projeto e um mau projeto, eu acho que interfere muito, sim. Eu acho que interfere diretamente.
já que as pessoas talvez não percebam, né? Ou talvez para umas não tenha tanta importância quanto para outras. Mas eu acho que, de uma maneira, sem as pessoas perceberem, né? Eu acho que interfere, sim. E às vezes, sabe a sensação que eu tenho? É que por não ver o diferente, você não consegue nem imaginar como é que é viver num outro espaço. Exatamente. Por isso que, assim, é interessante você ter essas visitações e apresentar essas outras possibilidades, né, de convívio nas casas. Porque um projeto não estou nem falando em acabamentos caros ou soluções mirabolantes, mas um projeto, uma planta ou um prédio bem elaborado, faz a diferença. Só que, realmente, sem referência. É que os arquitetos também existem. As escolas, tem muitas escolas, que nem tem muitas escolas de direito, tem muitas escolas, né? Então, as escolas que também têm que fazer isso, né? As escolas que têm esse papel. Então, a academia, as escolas têm esse papel de ensinar o correto, né? Ensinar bem. Porque senão, como é que o estudante vai saber? E senão toda a carga da escolha de um bom projeto tá na mão do comprador, ou de quem vai morar ali. E se a gente só tivesse boas opções, daí seria mais fácil. Porque, assim, o meu cuidado sempre é pensar numa pessoa que tem poucas possibilidades de moradia. Entendi. Essa pessoa que tem poucas possibilidades, se todas são ruins, naturalmente ela vai morar numa ruína. Não, mas as pessoas que têm poucas possibilidades no sentido de morar, por exemplo, é o que eu estava falando da habitação popular. Se o governo tem, então assim, são todas as esferas. É papel do arquiteto, né? Então, claro que se o governo vai lá e contrata e quer né, ganhar dinheiro, mas assim, então todas as esferas têm que saber a importância disso. Né? Porque a pessoa que não pode, que não sabe como chegar lá, ela tem que receber de alguém que saiba, né? Exato. Então, por isso que são todas as esferas da sociedade que têm que fazer parte dessa valorização, eu acredito. Eu adorei nossa conversa. Agora eu quero ir lá conhecer. Venham todos, a gente vai adorar conhecer e que vocês venham. Adorei, obrigada. Obrigada, Lucila. Muito boa a nossa conversa. Quero agradecer aos apoiadores desse projeto nosso, que são essas conversas, falando um pouco sobre o universo do morar. Nossos apoiadores nessa primeira temporada são a Copa Energia e a VCA Filmes. E estou ansiosa para a nossa próxima conversa aqui no Em Casa.